Bom dia, pessoal. Bom, hoje é dia 13 de novembro de 2018. Está terminando o ano. 13 de novembro de 2018. Esse domingo passado foi a prova do Enem. 90 questões, é muita coisa. Muita. Eu proponho ao governo que reduza para 45 questões. É suficiente e não causa exaustão nos alunos. 90 questões é muita coisa. Bom, vamos lá. Como começou a teoria da relatividade 2? Então eu escrevi aqui, deixa eu mostrar para vocês. Se você quiser ler, separa o filme e lê aí. Então aqui nós vamos ver C.J. Borges, que sou eu, Carlos José Borges. Eu sou autor desse livro aqui. Gravitação, efeito ilha, que mostra que a gravitação é causada pelas ondas e partículas que preenchem o espaço. Isso aqui é o efeito ilha acontecendo ao redor da Terra. Aquela é a terceira edição, essa aqui é a segunda. Isso aqui já coloca bastante coisa aqui na capa. Bom, e agora eu vou mostrar como começou a teoria da relatividade 2. Então eu escrevi isso aqui. Então deixa eu explicar. O que o Einstein fez? Ele fez o seguinte, ó. Vamos imaginar um trem passando por uma estação, em alta velocidade. Então fez um raio de luz viajar dentro do trem, verticalmente. Então, em relação a um observador na estação, a luz sobe e desce indo na direção, no sentido do movimento do trem. Então, em relação a quem está na estação, o raio de luz sobe inclinado, obliquamente, e desce obliquamente. E para quem está dentro do trem, sobe e desce na vertical. Essa foi a ideia primeira, original dele. Vamos considerar que no trem está a Maria e na estação está o João, por exemplo, só para facilitar o que vamos conversar aqui. E aí o que ele considerou? Que a velocidade da luz é a mesma para os dois. Então veja, se para a luz, vamos pegar só a subida. Se a luz sobe assim, para quem está dentro do trem, ela percorreu o comprimento dessa caneta. Agora, se ela sobe assim, agora vai um pouco mais aqui, porque é a altura do trem que conta. Então, em relação a quem está na estação, a luz percorreu mais que o comprimento do trem, que é a altura do trem. E aí ele considera que a velocidade é a mesma, e velocidade é ΔS sobre ΔT, porque o movimento é uniforme. Até essa altura que não existia aceleração na teoria da relatividade. Então, se a velocidade é a mesma, e em relação ao observador da estação, que é o João, por exemplo, a luz andou mais, percorreu uma distância maior, com a mesma velocidade que em relação a Maria. Então, em relação à estação, o relógio da estação tem que andar mais que o relógio do trem. Então, pelas contas do Einstein, se a velocidade do trem é 3/5 da velocidade da luz, se o relógio da estação anda 5 segundos, se o ΔT na estação, o intervalo de tempo na estação é 5 segundos, o intervalo de tempo lá no trem vai ser 4 segundos. Nós já vimos que isso aí é um erro de lógica. Assista aos filmes que eu fiz. Paradoxo dos Gêmeos completo. Põe meu nome porque tem vários filmes com esse nome. Paradoxo dos Gêmeos completo. C.J. Borges. Ou então, não tem como a previsão da relatividade acontecer. Você vai ver que esse erro do Einstein é de lógica. Agora vamos ver como é que ele fez, como é que ele chegou nas equações. Então aqui a luz sobe e desce em relação ao trem.
E aqui a luz sobe e desce em relação à estação. Então vamos pegar só a subida, veja. Você tem aqui um triângulo retângulo. Então você pode aplicar o teorema de Pitágoras. Você considera que a velocidade, como um movimento uniforme, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Então ΔT pode vir para cá multiplicando, ΔS é a velocidade vezes ΔT. Então a distância percorrida é a velocidade vezes o intervalo de tempo. Tudo bem até aqui? E aí nós vamos usar isso aqui nos lados desse triângulo aqui. Então, isso aqui é para o observador João, que está na estação. Então a velocidade, ele chamou a velocidade da luz de C, diz que é constante, a mesma para todo mundo. E eu vou considerar agora a velocidade vezes ΔT. Então esse comprimento aqui é C vezes o tempo que passa na estação. Esse comprimento eu estou chamando de A, é C vezes T. Esse T é o tempo na estação, que o relógio da estação marca. Essa altura aqui, que é B, é em relação a Maria, que está dentro do trem. Então, é C vezes T'. Está aqui, né? B é C vezes T'. E esse cateto aqui de baixo é a velocidade do trem que entra, né? V vezes o tempo lá na estação. Quem está na estação vê o tempo, o trem percorrer essa distância. Então esse cateto aqui de baixo é V vezes o tempo da estação, VT, está aqui. Aí se aplica o teorema de Pitágoras. Então está aqui, Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, né? A soma dos quadrados dos catetos. Aí substitui o A por CT, o B por CT', tudo ao quadrado, e o D, eu não chamei de C porque C é a velocidade da luz, e o D, V do trem ao quadrado, V vezes T, ao quadrado, fica V ao quadrado, T ao quadrado. Aí você faz a dedução e você chega na transformada, que é usada na teoria da relatividade. T é igual, isso aqui é chamado de gama, T'. V sobre C é chamado de beta. Então isso aqui que é usado na teoria da relatividade. Foi assim que o Einstein chegou. Ou o Lorentz, né? O Lorentz fez antes do Einstein. Então eles chamam V sobre C de beta. Aí gama é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado. E T igual a gama T'. T igual a gama T'. Então se o beta for 3/5, é fácil fazer a conta, o gama é 5/4. Então se o relógio do trem, se o relógio da estação anda 5 segundos, o do trem anda 4. Então, se na estação se passam 5 segundos, no trem se passam 4, é o que eles chamam de tempo próprio. Aí surgiu o paradoxo dos gêmeos. Como na relatividade não tem referencial preferencial, então eu posso inverter as coisas. Eu faço a luz viajar verticalmente na estação. Então, para o observador do trem, ela vai viajar obliquamente. Aí o relógio que adiantava passa a atrasar e o que atrasava passa a adiantar. Aí sabe o que os relativistas dizem hoje? Que João vê a Maria mais jovem e a Maria vê o João mais jovem. Isso é erro de lógica. É a mesma coisa que dizer que 5 é maior que 4 e que 4 é maior que 5. Tá? É erro de lógica. Agora veja, em vez de fazer a luz viajar na estação verticalmente, você também pode fazer ela viajar dentro do trem obliquamente, de modo que para o observador da estação ela viaja verticalmente. Dá na mesma, né, que fazer a luz viajar verticalmente na estação. Então, para concluir, para você ter certeza que o erro é de lógica, você deve assistir aos filmes que eu coloquei no YouTube, né?
Paradoxo dos Gêmeos completo, C.J. Borges, porque tem outros filmes de outras pessoas com esse nome também. E não tem como a previsão da relatividade acontecer. Não tem como. Porque, como eu já falei, ele fala, a teoria diz que 5 é maior que 4 é maior que 5. Isso é erro de lógica, tá bom? Ou então, esse vídeo era isso aí, tá? Inscreva-se aí no canal. Olha, pessoal, não tem... quem já percebeu que a teoria da relatividade está errada, é furada, tem que ajudar nessa luta aí. Não se pode mais matricular aluno em teoria da relatividade. Já são 100 anos de mentira relatividade, isso vai até quando? Então vamos interromper. Você tem que ajudar, tem que mostrar os filmes, tem que falar que o erro é de lógica, que a teoria da relatividade é totalmente furada. Então o que vale é a mecânica clássica, o tempo é universal, é o mesmo para os dois. Na verdade, o tempo, se alguém disser que o tempo não existe, não está tão errado, porque o que existe é um eterno presente. E a gente considera o tempo apenas para sequenciar os eventos, né? Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1900 e 14 e 18, a Segunda terminou em 45, então você se localiza, você entende o que está acontecendo. Mas o que existe é um eterno presente, então o tempo é universal, não existe tempo próprio, podem acreditar. Outra coisa, o Einstein ele mistura as coisas. Por exemplo, eu estava vendo um filme na internet sobre Enoque, da Bíblia, Enoque. Enoque é o próprio pai Polidoro também. E aí, num momento lá, eles dizem que para Enoque, ele se afastou, foi não sei para onde, para Enoque se passaram alguns meses e aqui na Terra se passaram séculos. Então, repare, a teoria da relatividade junta isso desse modo, como eu mostrei aqui, matematicamente, tentando fazer a teoria ser verdadeira, mas não é isso que acontece. Quer ver, eu vou dar um exemplo. Como é que é isso de dilatação do tempo na vida real? Por exemplo, eu estava na estrada um dia, indo dar aula, na Mogi Dutra. E aí eu vi um caminhão bater num carro lá na frente. E aí o caminhão vinha vindo e ia me pegar, em cheio, eu percebi isso. Naquele momento eu comecei a ver as coisas em câmera lenta, mas foi uma expansão de consciência. E eu percebi que eu não podia continuar na estrada, eu tinha uma curva para fazer para a esquerda. Eu tinha que sair da estrada em linha reta, entrar na floresta para não ser pego pelo caminhão. Foi o que eu fiz. Fui reto, eu passei, o caminhão passou e eu me livrei. Depois eu contei lá em Mogi das Cruzes, eu estava dando aula, contei o que aconteceu. Uma aluna falou, professor, eu e a minha mãe estávamos atrás de você, nós vimos tudo. Olha que interessante. Então é isso aí, tá? E naquele momento eu comecei a ver as coisas em câmera lenta. Mas não é a dilatação do tempo da teoria da relatividade. A teoria da relatividade está totalmente errada. Completamente, não tem uma premissa verdadeira. Assista os filmes, eu coloquei 17 erros aí, são mais de 30 filmes, vá com calma. Tem o livro também. Olha, o livro, ele já está disponível. Entre no site gravitationeditora.com e faça um download gratuito. Está em português e em inglês. Não é igual, tá? Em português e inglês. Mas a teoria é a mesma. Gravitation, editora, tudo junto.com. E você faz o download. Aproveita enquanto está de graça. Não sei se vai ter preço, eu acho que não vai ter preço, não. E também eu autorizo, né, a editora, eu sou sócio dessa editora, ela autoriza as livrarias, todas elas, Livraria Cultura, Nobel, Martins Fontes, quem for, sebos, a colocarem em seus sites o livro, de graça para todo leitor. Esse livro aqui, Gravitação, Efeito Ilha. Está lá a versão, a data que foi impresso aquilo é 2010, finalzinho, dezembro de 2010, mas é a edição de 2011, tá bom? Tchau, pessoal, boa leitura, abraço.